Oi, gente, bom dia, como que vocês estão? Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre República Velha. Lembrem, na aula passada a gente falou como que se deu a proclamação da República. A proclamação da República vai ser feita pela elite nacional por causa dos seus interesses pessoais. Essa transição de monarquia para república foi dada por um golpe, por pessoas que eram ligadas a Dom Pedro. Lembrando, se essa transição, se essa mudança de monarquia para república foi feita pela elite nacional e o povo ficou assim bestializado vendo tudo aquilo, logo não vai ter mudanças profundas sociais. O exemplo disso é que em 1888 não teve a assinatura da Lei Áurea, onde libertou os escravizados. Os escravizados nem foram inseridos na sociedade na República, nem se pensava nisso. Então, sempre que falar da proclamação da República, lembrem, foi feita através de um golpe pela elite nacional, militares, latifundiários, a igreja também participou desse golpe, certo? Pois bem, República Velha, ela vai durar ali de 1889 até 1930, quando a gente também tem um outro golpe feito por Getúlio Vargas. Sim, outro golpe. Aí, a República Velha, ela é dividida em dois. Primeiro momento se chama República da Espada, que vai de 1889 até 1894. A segunda fase da República Velha a gente chama de República Oligárquica, que vai de 1895 até 1930 com outro golpe. Pois bem, primeira fase da República vai ser a República da Espada, onde nós vamos estar sendo governado por dois militares, por isso que o nome é República da Espada. O nosso primeiro presidente da República vai ser Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Nós vamos ter a nossa primeira Constituição da República em 1891. A gente tinha uma Constituição de 1824, mas era uma Constituição monárquica, então a gente tinha que mudar, já que agora a gente era República. Nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, lembrando, Marechal Deodoro da Fonseca, ele não era republicano, inclusive ele era muito amigo de Dom Pedro II. Ele só decidiu assumir, né, por causa de pressões militares, porque ele também era militar, né, Marechal. E o seu vice era o Floriano Peixoto. Pelo fato de Marechal Deodoro da Fonseca não ser republicano, o Congresso ele vai ter diversas divergências com o Congresso. Tanto que Marechal Deodoro da Fonseca ele vai dissolver o Congresso. Quando ele dissolve o Congresso, rapidamente o Congresso age e dá um contragolpe. Nisso vai acarretar que Marechal Deodoro da Fonseca ele vai renunciar e quem vai assumir? Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, ele assume a presidência, assim, na base da força mesmo. Tanto que ele vai ser conhecido como Marechal de Ferro. E ele vai governar até 1894, quando a gente tem o nosso primeiro presidente civil, que é o Prudente de Moraes, que vai assumir em 1895. É o momento que se inicia a República Oligárquica. Por que República Oligárquica? O Brasil ele vai ser comandado por grandes latifundiários. É o momento em que a gente vai ter o que conhecemos como política café com leite, onde os presidentes eles vão se intercalar entre São Paulo e Minas Gerais. Minas Gerais e São Paulo. Vai ser sempre assim. Só vai ter 3 presidentes nesse período, que não vai pertencer nem a São Paulo, nem a Minas Gerais, que vai ser Hermes da Fonseca, Epitáfio Pessoa e Washington Luiz, que vai ser o último presidente da República Oligárquica. Outra característica que a gente vai ter na República Oligárquica vai ser política dos governadores, que vai se iniciar no governo de Campos Salles. Como que vai funcionar essa política dos governadores? O governo federal, né, ele vai
conceder alguns privilégios para o governo estadual. Esses privilégios são liberdade e poder político e benefícios econômicos. Em troca dessa liberdade, poder político e benefícios econômicos, o governo estadual fazia com que o presidente X, seja de Minas Gerais ou de São Paulo, ele fosse eleito. Como que fazia isso? Através do que chamamos de coronelismo. Todos os estados tinham um coronel que tinha forte influência naquele estado. O coronel, ele pressionava a população, né, para votar em um determinado presidente. Lembrando que o voto era aberto, ou seja, não tinha como eu dizer que vou votar numa pessoa e não votar nela, porque o voto era aberto, as pessoas viam votando lá. Esse coronelismo é exatamente essa pressão que o coronel fazia com a população, seja por meio de força, violência mesmo, ou seja, por promessas e enfim, né? E assim conseguia eleger o presidente que eles desejavam naquele momento. Então, o coronel, ele usava do coronelismo para fazer com que a população votasse em determinado presidente através do que a gente chama de voto do cabresto, que é exatamente esses fraudes que aconteciam, que faziam até eles burlarem registro de pessoas, até pessoas mortas votavam. O nome disso também se dá de clientelismo, que é essa troca de favores. O clientelismo, ele não precisava necessariamente do coronel, como o caso do coronelismo. Mas o clientelismo também era essas forças de pessoas que faziam parte da elite pressionarem pessoas, né, que precisavam de alguma maneira. Esse momento vai ter diversas revoltas. Revolta da Armada, revolta dos Canudos, da Vacina, do Contestado, da Chibata. A população vai reagir a essa política, né, esse governo da elite. E como que vai se dar a queda da República Oligárquica? O Washington Luiz, que era o presidente do momento, ele era de São Paulo e ele tinha que indicar alguém de Minas Gerais, já que eles estavam ali intercalando na política do café com leite. Só que o Washington Luiz, ele vai indicar Júlio Prestes, que era também de São Paulo. Logo, Minas Gerais se sente traída e corta os laços com São Paulo, fazendo a aliança liberal que vai estar indicando Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era gaúcho, ele não era mineiro, certo? Getúlio Vargas vai ter o seu vice, João Pessoa. Nas eleições, quem vai ganhar? Júlio Prestes. A aliança liberal, eles ficam inconformados com isso. E para piorar a situação, João Pessoa, vice de Getúlio Vargas, foi assassinado. A morte dele não teve nada a ver com questões políticas, foram questões pessoais mesmo. Só que a Aliança Liberal vai utilizar isso contra o Washington Luiz. Isso vai gerar o que a gente chama de Revolução de 30. O Washington Luiz, ele vai ser derrubado, o Júlio Prestes vai ser impedido de assumir a presidência e Getúlio Vargas consegue dar um golpe e assumir a presidência em 1930. O governo de Getúlio Vargas vai durar 15 anos, que é o que a gente chama de Estado Novo. Getúlio Vargas, depois desses 15 anos, ele ainda volta depois para assumir a presidência do Brasil, totalmente diferente de como ele assumiu o Estado Novo, mas a gente fala sobre isso no próximo vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição e até mais!